Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo de OS. O Papo de OS é o podcast que fala para a organização social, para o gestor público, de como tratar de maneira eficiente e responsável os recursos públicos da saúde. E hoje nós temos a honra aqui e a satisfação de termos conosco professor Dr. Antônio França, que ele é auditor federal do Tribunal de Contas da União, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, graduado em Direito e Administração Pública, com especializações em inovação educacional e direito público. Atuou como auditor-chefe na Bahia e tem experiência em diversos estados. Docente e palestrante na área de controle de auditoria, é autor do livro Controle de Legitimidade do Gasto Público pelos Tribunais de Contas no Brasil e vem trazer para nós aqui a sua experiência sobre um projeto fantástico, encantador, que quem não conhece deve conhecer, que é o Projeto Eficiência. Professor, obrigado, França, pelo convite. Obrigado ao Tribunal de Contas da União por ceder, né, e autorizar você a falar conosco e trazer aí essa bagagem fantástica. É um prazer estar lá falar contigo. Bom dia, o prazer é todo meu, né, de estar aqui poder conversar um pouco com você sobre o projeto Eficiência na Saúde. Agradeço muito o espaço, né, um espaço tão raro, né, É para verdade. levar aí para a população em geral, né, temas tão complexos, né, que às vezes é colocado de maneira tão torta aí para a população, né. Eu espero poder contribuir de alguma forma com a temática, né, até para esclarecer algumas coisas. Bacana, professor. Não, obrigado. E é um pouco isso que o senhor falou mesmo, realmente. Há pouco espaço e muitas vezes a maneira que as coisas saem para a mídia em geral, para a população, são distorcidas, são usando exemplos de formatos, de projetos que deram errado por N motivos, e pouco se fala do que tem dado certo, dos resultados, do que todo mundo está fazendo para que dê certo, né? E eu queria até já iniciar aqui, eu fiquei encantado realmente com o projeto Eficiência, que nós falamos agora um pouco, não é um projeto de auditoria, ele é mais que uma auditoria, né? Então, ele nasceu para medir, para comparar, para melhorar a eficiência hospitalar, e aquilo que eu falei aqui no início, né? Para realmente utilizar de maneira eficiente os recursos públicos, medindo não só aspectos quantitativos, mas principalmente qualitativos, né? E aí eu queria já logo de pronto, professor, de pedir para o doutor falar, professor falar, França, né? O senhor prefere que chama de França, Por vamos tirar o favor, doutor. por Um favor. pouco dessa sua trajetória e principalmente de onde surgiu essa ideia do projeto Eficiência, o que foi o principal marco aí para que a gente tivesse aí esse projeto tão fantástico aqui para nós aqui na saúde. O projeto Eficiência na Saúde, assim, eu sou já o segundo coordenador, já vieram outros antes de mim, eu participo dele desde o início, desde a sua concepção, mas a coordenação eu assumi ali em 2022, né? Ele surgiu ali mais ou menos em 2019, 2020. O tribunal fez algumas auditorias, né? E numa delas verificou que existia ali um déficit no âmbito do SUS na ordem aí de 37 bilhões, isso em 2017. E a projeção para 2030 é uma projeção de déficit de 57 bilhões. Isso ali em 2017 foi feito esse levantamento. Uau, Em 2018 o Banco Mundial ele fez um trabalho avaliando ali a eficiência dos hospitais aqui no Brasil e ele chegou a uma eficiência média de 28%. Veja, uma eficiência média de 28%, o que geraria uma ineficiência de mais de 70%, né? E um desperdício da ordem de 13 bilhões. professor, É, e quando você fala de eficiência, e o nosso papo que é bem dinâmico, tá? O senhor também pode. fica à Está vontade. falando de desperdício de recursos públicos. Exatamente. Esse levantamento que o Banco Mundial fez e chegou a esse valor, ele utilizou o que o pessoal chama de análise envoltória de dados. Né? O nome é pomposo, mas o que faz é comparar hospitais. Né? Então, ele coloca, de um lado, os insumos, né? Eficiência é a capacidade de transformar insumos em produtos. Então, de um lado, ele coloca ali os insumos, na época foram leitos, salas, médicos, enfermeiros, e de outro lado a produção, em termos de faturamento, que é internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais. E aí você vai ter o hospital mais eficiente. E comparado a esse, né,
vai ser mais ou menos eficiente. Então, é uma eficiência relativa, em que você tem um hospital paradigma e, a partir dele, você vai comparando os demais para medir o nível de eficiência, né? E aí ele chegou a esse déficit de eficiência aqui dos hospitais. Isso chamou muito a atenção. Olha, de um lado você tem um déficit, né, crescente no Sistema Único de Saúde, muito em virtude de novos tratamentos que vão surgindo e a população vai demandando, é claro, né? Todo mundo quer sobreviver e quer os melhores tratamentos. E também um detalhe, né, que é bom, mas que onera o sistema, né, que é o envelhecimento da população. Isso também força os gastos aí do SUS. Então, de um lado, você tem um gasto crescente e esse gasto, a tendência é que force o gasto, né? E, de outro lado, uma ineficiência, nesse caso, apontado pelo Banco Mundial dos hospitais. E não tem de onde tirar mais dinheiro, a questão é essa, né? Então, o negócio é melhorar a gestão e melhorar a eficiência hospitalar. Daí surge o projeto Eficiência. Era eficiência hospitalar, né? O nome inicial, porque o foco era exatamente nos hospitais, e passou, depois viu que não dá para tratar o hospital isoladamente, ele está num contexto, ele está numa rede, né? E várias coisas vão impactar o desempenho do hospital, e passou a se chamar eficiência na saúde, né? Nós estamos ali no site eficiencianasaude.org, ali que nós nos encontramos. Por que não é eficiêncianasaude.gov.br? Porque nós entendemos que esse não é um projeto só dos tribunais de contas, é um projeto que a gente espera que seja da sociedade. Então, falar, bota eficiêncianasaude.org para as pessoas não ficarem muito tímidas, entrarem lá e colaborarem também, tá? E fantástico. Então já fica o convite aí para todo mundo, né, acessar. Eu acessei, tem muito material lá, né? Tem muita coisa boa. E importante o professor falar que não é um projeto do tribunal, né? É para a sociedade no geral. Mas então, esses dados de eficiência levantados, isso já foi atualizado ou o último número que a gente tem é esse? Então, nós fizemos uma primeira atualização, fizemos uma depuração, chegamos ao número muito próximo, mas vimos que ainda dava para melhorar, né? Nós fizemos, tiramos algumas hospitais ou algumas unidades de saúde que não permitia a comparação. Você comparar, por exemplo, um hospital com uma unidade básica de saúde ou pronto-socorro, enfim, não Complexidades permite, né? diferentes, situações diferentes. Não permite. Então, o que a gente está fazendo hoje, no ponto que a gente se encontra, nós estamos comparando hospitais de mesmo porte, né? E aí a gente está olhando pela quantidade de leitos e de mesma especialidade, o mesmo tipo de atendimento, que a gente está olhando pelo aquele subelemento da tabela SIGTAP, que ali a gente consegue saber qual o tipo de atendimento, para comparar hospitais semelhantes. Né? Mesmo perfil. De mesmo perfil, porque o objetivo é gerar, e aí em primeira mão, gerar relatórios, os relatórios estão prontos. No primeiro momento, nós vamos liberar esses relatórios só para o hospital e para o gestor de saúde. Né? A ideia não é causar nenhum celeuma, é oferecer uma ferramenta para que o gestor faça uma reflexão sobre os seus números, inclusive os números dentro do sistema, porque ele utiliza os dados do CNES, esse cadastro dos estabelecimentos de saúde, e os dados do CIA e do IH. Então, se os dados ali estiverem errados, vai apresentar uma realidade errada do hospital. Então, o que a gente quer primeiro é que os hospitais, os gestores de saúde, corrijam os seus dados. Né? Então, esse relatório, ele apresenta ali o desempenho do hospital comparado com os seus pares e vê aonde é que estão as oportunidades de melhoria. Olha, você tem um número de médicos excedentes, você tem aqui uma possibilidade de aumentar a sua produção se quiser manter esse quadro de pessoal. Então, tem um sistema de alertas ali para ele também. Nós estamos montando aqui, porque são milhares de hospital, né? Então, para a gente rodar isso, a gente precisa ter um sistema que permita dar um feedback para os gestores. A gente espera já nesse segundo semestre começar a rodar, mas, novamente, a medição tem fragilidades, né? Principalmente pelos dados do sistema, e no primeiro momento o que a gente quer é que o gestor olhe para os seus números e comece a trabalhar os seus dados dentro do sistema para melhorar isso. Depois a gente conseguir ter dados mais consistentes, né? Entendi. O sistema por si só ele não faz nada, né, França? Então ele precisa ser alimentado e alimentado corretamente. Então a gente percebe alguns hospitais, algumas entidades, até entes públicos, às vezes têm recurso inferior do que deveriam ter, né? Verbas como o MAC, por exemplo, repasses da União,
porque não foi alimentado, não foi faturado da maneira adequada e não chega para o DenaSUS aqueles dados ali do que está sendo feito, né? Então, eu entendo que esse momento agora é o momento de alinhar para ter dados confiáveis para depois vocês fazerem novamente esse levantamento sobre a eficiência. Mas acredito que na prática, porque vocês já estão levantando esses dados, apesar Uhum, de não ter esse número uhum, fechado. Com uhum. toda certeza vocês têm cases de sucesso. Já eu acho que é importante essa experiência. O que me chamou a atenção é porque vocês estão analisando diferentes realidades do Brasil, né? Perfis diferentes, e eu tenho certeza que a bagagem que já trouxe para vocês disso, do que fazer, do que está dando certo, né? De modelos de cases e também no que não está dando certo. Dentro desses números, França, você falou rapidamente de aspectos quantitativos, por exemplo, e de dimensionamento de equipe, né? Na Sim. prática, eu vejo muito essa falha, que a origem dela ela é muitas vezes do ente público, porque às vezes o parceiro privado, e aí nós estamos falando de OS ou OSC, ele vem para executar um planejamento que foi executado com o ente público. E se você tem dados equivocados nesse levantamento ou dimensionamento, a tendência é que isso se repita ou que ela vai executar de maneira equivocada, ou para mais ou para menos, né? O que você já tem de experiência nessa parte que poderia compartilhar conosco, França? Em linhas gerais, assim, os primeiros levantamentos, eles apontam, né, e já chego na questão que o senhor apontou, em linhas gerais, eles apontam que hospitais gerais, né, pela generalidade dele, ele é menos eficiente que os hospitais especializados. Né? Um hospital especializado ele tem condições ali de melhorar os seus processos, padronizar os seus processos, né? E isso gera aí um melhor desempenho para ele. Então, em tese, geralmente, se seja um OS ou qualquer outro gestor estiver lidando com o hospital geral, né, e for comparar ele com o hospital especializado, a tendência é que a eficiência dele seja um pouco menor mesmo. Isso tem demonstrado. Outro ponto é que hospitais de pequeno porte, eles são menos eficientes, né? Independentemente de quem esteja gerenciando isso. O Banco Mundial demonstrou isso, nós rodamos a DEA mais 2 vezes, usando 2 metodologias diferentes, demonstra sempre que hospitais menores, né, seja porque ele vai querer atender diversas categorias, ou ele vai querer, ele não está bem posicionado dentro da rede, né, ou a dificuldade mesmo de manter aquele hospital pequeno para poucos pacientes, isso gera ineficiência, que é boa parte de hospitais em municípios. Tá? Então, Sim, se ele é de pequeno porte, a tendência é que ele seja ineficiente mesmo. Existe uma política nacional para hospitais de pequeno porte, ela tem 20 anos. Nós estamos com auditoria programada para fazer avaliação de impacto dessa política. Fala, olha, tem 20 anos, o que ela está conseguindo fazer para melhorar o hospital de pequeno porte? Em regra, um hospital bom seria um hospital especializado e grande e cheio, né? Isso é um hospital. E com giro de leito bom. Isso são hospitais bons. Os hospitais que fogem disso, provavelmente eles vão ser menos eficientes, né? Os hospitais, isso, geridos por OS, também têm sinalizado que ele tem tido bom desempenho. Né? Rodamos 2 vezes, isso está, estou falando, já teve um processo, já foi julgado, inclusive, está na internet, mostra que eles têm bom desempenho, o que pode, inclusive, ser reflexo pelo fato que, geralmente, as OS elas estão gerenciando hospitais grandes e especializados, né? Por isso, ela entendi. pode estar gerando essa eficiência, mas a gente precisa, novamente, olhar aí para os dados, né? Eu acho interessante você falar isso, porque isso, de certa forma, também, apesar do TCU, de vocês fazerem esse levantamento, e aí vamos frisar na nossa conversa, né, que o TCU ele não tem nenhum tipo de preconceito e vocês olham a eficiência independente da modelagem, seja PPP, OS, OSC. É bom que todo mundo entenda isso que está nos assistindo, né? Independente. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de preconceito, lembrando, hoje tem muito preconceito, as organizações sociais estão muito mal vistas por conta dos cases, dos fracassos de alguns projetos. Então, é só importante, só para reforçar isso, França, você não pode ter preconceito, mas dentro desses estudos vocês têm cases de sucesso, de eficiência por organizações sociais também? Nós não chegamos a avaliar um hospital individual e falar, o Hospital São José, né? O Hospital São Aham. José, eu não sei se ele é Não, uma OS, eu acredito que sim. Ele foi apontado, nós temos 39 auditorias
no passado, né? Ali, no Uhum. passado recente. E o Hospital São José de Criciúma foi apontado aí como um case de sucesso. Ali teve boas Bacana. práticas, ele passou por aquele projeto Lean nas emergências, melhora os fluxos hospitalares, e ele foi apontado, está lá no site Eficiência na Saúde, se entrar ali no primeiro ciclo de auditorias, vai ver que ele é um case de sucesso. Eu tive a oportunidade também, lá em Uberlândia, né, em Minas Gerais, e conhecer ali tanto organizações sociais operando na atenção Unidade básica, básica? Sim. unidade básica, quanto lá na UAI, né, unidade de atendimento Uai. integrado. Né? Inclusive, me internei numa. Eu Olha só que estive lá, situação. a gente foi lá medir a eficiência, conhecer a eficiência da gestão. Eu passei tanto mal no dia anterior que eu não consegui fazer reunião com o secretário. Eu falei, cara, não tem condições. Estou muito mal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou me internar naquela unidade que a gente vai visitar. E me internei lá, né? Passei por todo, fiz ali a jornada do usuário, né? Entrei 7 da manhã, saí de lá às 11 medicado, né? Pelo Que menos lá na UAI, bacana. onde eu me internei, não falei com o pessoal, não diga que sou eu, porque se disser que sou eu, pode ser que as Vai dar pessoas... uma atenção diferenciada. É Eu verdade. falei, não fala nem que eu fui para lá, né? Eu poderia ter ido para o hospital privado. Eu falei, não, deixa eu ir no Sistema Único de Saúde aqui para poder testar, para ver se funciona mesmo. E, de fato, eu por onde passei, está registrado, né? Eu fiz o papel de auditoria, entrei mal, saí bem. 11 horas já estava indo pronto para as próximas reuniões, né? E lá, assim, tinha unidade sendo gerenciada por uma OS e outra sendo gerenciada por outras OS. Então, eram unidades diferentes, né? Uma, inclusive, acho que era Sal da Terra, né? Tem essa OS lá mesmo. Isso. Assim, as duas OS com o mesmo discurso. As duas OS com o mesmo discurso, o mesmo procedimento. Assim que eu fui numa e fui na outra, a gente não tinha ainda na Secretaria de Saúde. Eu virei para um colega meu e falei: o diferencial aqui é a gestão do município. Porque Fantástico. as duas são duas OS, duas entidades diferentes, já tinham passado outras, exatamente com os mesmos procedimentos, né? Com a mesma linguagem, com o mesmo discurso. E aí, quando nós fomos na unidade de saúde, e eu já tinha cantado a pedra, falei, tem uma gestão boa na unidade de saúde ali. Nós vimos que a unidade de saúde, apesar de não ser formalmente, ela funciona como se fosse uma agência. Ali, dentro da Secretaria de Saúde, tem um órgão que fiscaliza as OS, e ela funciona como se fosse uma agência, não é um fiscal de contrato. Você tem ali médico, você tem advogado, você tem contador, você tem vários profissionais que conseguem olhar para o contrato de gestão e para os demais contratos, né, com interdisciplinariedade. Aí você consegue enxergar as coisas, né? E vimos que esse Fantástico. era realmente um diferencial. Isso eu posso falar que eu fui lá e vi. Eu fui lá e vi, e Fantástico. aí eu posso contar. Eu acho que esse é um diferencial realmente do ente público. Essa, vamos colocar assim, essa visão como se fosse uma agência realmente completo, né? Por vários profissionais de algumas especialidades diferentes, para poder acompanhar e entender aqueles números de quem conhece realmente aquele número e aquele processo. É muito comum hoje, às vezes, no interior, eu falo no interior, França, a gente sabe do projeto de lei lá que está no Senado, que é o 141 de 2024, que vai retirar a limitação, vai tirar os gastos, na verdade, com terceirização e com organização social do teto da lei de responsabilidade fiscal. Isso está fazendo já uma corrida de muitos municípios menores estão tentando adotar o modelo nas suas gestões. Eu acho assim fantástico, desde que seja feito de maneira séria, estudada, com profissionais que entendem. E qual que é o medo? Exatamente o município entender, buscar ali um parceiro e querer a expertise dele. Só que quando ele busca, você usou bem o exemplo de Uberlândia, né? A secretaria ela ditou como que deve ser feito, né? O planejamento, a responsabilidade desse planejamento é dela. E aí, quando você terceiriza isso, ou quem está terceirizando, aliás, terceirizar não é o nome ideal para usar aqui, né? Mas quando você busca um parceiro, mas sem saber o que você quer, a chance de fracasso eu acho muito grande. Eu sei também que São Paulo tem algo muito nesse sentido, né? A prefeitura tem ali um corpo muito completo para poder fiscalizar e principalmente acompanhar. Como você falou muito bem, é muito dinâmico a saúde, ela muda constantemente e tem que estar acompanhando também para fazer ajustes desse plano ao longo dessa execução, ajustes de meta, de perfil, né? Mas achei super interessante esse exemplo que você falou, mas aí eu tenho essa preocupação do município.
Porque apesar de Uberlândia ser um município, mas é um município grande, estruturado, que tem receita. Como é que vai fazer? Como que a gente vai fazer com esses pequenos municípios? E aí eu penso que o projeto Eficiência, ele acaba sendo quase que um roteiro ali, um manual, de certa forma, para subsidiar muito esses pequenos que não têm acesso à informação. Como você falou aqui no início, vocês não podem entrar na discricionalidade do governante, do ente público, mas você pode mostrar, olha, aqui dá certo, esses são os números referenciados, né, para o Brasil inteiro. Eu acho que é um bom exemplo de como dá certo, né? E como que vocês veem isso? Porque hoje vocês estão fazendo, então, entrando dentro do projeto Eficiência, qual que é o critério para adotar, escolher uma unidade de saúde? Porque você já me falou já de município, eu sei que tem unidades também geridas pelo governo estadual. Qual que é o critério para escolher a unidade para ser auditada e usar como referência, França? Veja, no primeiro ciclo, Neto, a gente utilizou realmente um dos elementos que foi utilizado foi a análise e volta de dados. Falou, olha, vamos pegar, qual que é a ideia? Vamos pegar as unidades piores, né? Que o indicador demonstra ali que são as piores unidades, e depois vamos pegar também aquelas que os indicadores digam que são as melhores. Para a gente Legal. não ver onde está o problema e no outro ver as boas práticas e cruzar isso. Isso foi o Perfeito. resultado da primeira. Agora, nós estamos com uma ação que pode contribuir muito aí para o aperfeiçoamento da gestão municipal na sua capacidade de transferir equipamento de saúde para a entidade privada. Veja que nós não estamos falando só dos OS, né? Porque, Sim. como se diz, o legislador e as ferramentas de gestão que vão surgindo ao longo dos anos são várias, né? E estão aí à disposição do gestor para ele utilizar aquela ferramenta que traz o melhor retorno para a sociedade. Então, né? Nós temos um projeto, no âmbito do projeto Eficiência na Saúde, nesse caso, ele está sendo tocado aí por Goiás, pelo Tribunal de Contas de Goiás, que é a Gabriela, né? É o projeto para avaliar a capacidade técnica do ente federado para transferir equipamento público de saúde para entidade privada sem fins lucrativos. E veja, não é uma auditoria específica, é um sistema que está sendo desenvolvido. O ente federado ele vai entrar ali, fazer uma autoavaliação, desde o planejamento até ali a prestação de contas, para saber se ele está preparado para fazer transferência de equipamento. Por exemplo, na etapa de planejamento, ele tem legislação específica disciplinando procedimentos e responsabilidades? Se não tem, ele já zerou. O teu planejamento está zerado, você tem que ter isso. Ele conhece a integridade e completude de dados e informações sobre o equipamento, atividade, pessoal, comunidade que vai ser impactada, os cargos, salários, função, né? Ele sabe quais são os indicadores de desempenho, os indicadores de resultados que ele vai acompanhar, ele conhece bem a comunidade beneficiária, ou seja, são vários elementos que passam desde o planejamento, seleção, eu consigo selecionar a entidade mais apta a prestar o menor serviço, principalmente não focando só no menor valor. Quem vai dizer o quanto vai ser pago é o gestor de saúde que sabe o quanto ele vai demandar e o quanto vai pagar. Né? Então, Perfeito. isso Ou aí, deveria. eu deveria, Ou eu deveria. deveria. A sua fala fantástica, eu vou até te cortando, porque o que eu falo muito é isso. Eu critico muito isso, no bom sentido, alguns entes públicos, principalmente o município, de que ele não sabe quanto custa. Ou muitas vezes ele sabe quanto custa, quando ele tem essa capacidade, ele sabe que um hospital, unidade de saúde custa 10 milhões, mas ele acata, ele coloca no processo dele uma pontuação muito grande para o menor valor. E aí vem um parceiro privado e fala: eu faço com 7 milhões. Ele, ok, vem fazer. E a gente sabe que não faz. E aí, esse é um no meu ver, um dos motivos para fracassar vários processos. O subfinanciamento. E aí eu não estou jogando só a culpa é, no ente público. Tem a questão do ente público também, porque às vezes ele quer financiar pouco, mas tem também a culpa do próprio parceiro privado, porque ele foi lá e falou que fazia com 7. Então ele também está sem capacidade técnica ali operacional para poder precificar da maneira correta. E eu achei interessante você falar essa parte de que será que a maturidade, né? Você falou, será que ele está pronto para poder repassar? Mas aí a ideia é vocês fazerem um manual para ele mesmo fazer esse checklist. Isso vai ser um sistema, ele vai entrar ali e vai fazer uma autoavaliação. Ó, eu tenho equipe preparada para fiscalizar isso? Eu consigo avaliar metas? Né? Eu consigo saber qual equipamento que está sendo transferido? São várias questões que vai desde o planejamento, seleção do fornecedor,
acompanhamento e fiscalização e monitoramento ali da execução, prestação de contas e transparência do gasto. Então, ele vai sendo avaliado e ele vai receber automaticamente um relatório de diagnóstico dele, apontando aonde ele está frágil e como ele deve fazer, quais os riscos que ele está correndo e como ele deve fazer para corrigir isso. Então, não é uma auditoria, é uma ferramenta que vai fornecer um diagnóstico e suporte para ele ir melhorando a Tá sua colaborando gestão. com ele, na verdade, né? E aí, até porque se ele atingir determinado nível, né, e a gente vai cruzar também, né, qual é a capacidade de gestão dele com o volume de recursos que ele está gerenciando mediante transferência, né? Porque ele pode estar em suscetibilidade, mas a ideia é que ele mesmo vai fazendo suas correções e ano a ano ele ia acompanhando, né? A gente espera que essas avaliações comecem já a ser feitas. O sistema já foi modelado, mas tem que desenvolver o sistema, que são milhares, né, de dados, para ele poder rodar sozinho, né? Porque senão a gente vai acabar atrapalhando o gestor. Então a gente espera que em 2026 já comece a rodar. Isso está sendo coordenado, pode chamar, assim, fica aí também uma oportunidade pela Gabriela, lá do Tribunal de Contas, do estado de Goiás, daí de Goiás. Pois é, eu vou fazer questão de convidá-la aqui, doutora Gabriela, para poder participar conosco, porque eu acho que essa ferramenta vem muito a calhar com o momento que nós estamos vivenciando no país, que eu acho que a parceria com o terceiro setor da saúde, eu acho que não tem volta, né, França? Eu acho que é impossível hoje, eu não consigo visualizar, e já vi algumas tentativas que, para mim, vão fracassar, que é o gestor público retomar essa administração direta da unidade pública de saúde. Eu acho que ele não tem mais o aparato necessário e eu acho que a comparação é muito clara da ineficiência da administração pública fazer a gestão direta, né? Então, essa parceria e essa ferramenta aí, desenvolvida em parceria com a doutora Gabriela, com o TCE, né, do estado de Goiás, vai auxiliar em muitos municípios para que a gente tenha menos casos de problemas, de fracassos e com isso também o modelo caia em descrédito, né? Como se estamos muito ansiosos, esperançosos com essa ferramenta, né? Ela é desenvolvida junto com outros tribunais de contas, né? Mas coordenada aí pelo Pela Tribunal Gabriela. de Contas, Ô, pela França, e Gabriela. me fala outra coisa sobre essa ferramenta ainda. Você me falou de vários quesitos, e o que eu vejo muito hoje também com o ente público, com o gestor público? Ele desconhece, muitas vezes, a modelagem. Qual a diferença dele fazer, por exemplo, apesar de, na prática, OSC, o objetivo é o mesmo. Para mim, isso aí está muito claro, né? Uma parceria com o terceiro setor da saúde, não há o que se falar. Mas quando você vai para executar, o fato de ter uma legislação diferente, para mim muda tudo. Algumas pessoas eu respeito quem pensa diferente, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a OS e a OSC, elas têm implicações na fiscalização completamente distintas. Penso que as responsabilidades são diferentes e tem muita gente tratando como se fosse a mesma coisa. Até ente público mesmo trazendo, fala, não, é tudo a mesma coisa. Eu entendo que não é por conta disso. Inclusive, me arrisco a dizer que existem muitas OSs que fazem um trabalho fantástico, mesmo com termo de colaboração. Eles não mudam a sua prática de transparência, de maneira de contratar. Tá tudo do mesmo jeito. Mas existe algumas entidades que muitas vezes buscam a OSC e entendem, agem como se fosse ali um recurso privado. A gente sabe que não é. Que deve seguir os mesmos princípios lá do artigo 37, né? Nessa ferramenta, ela vai ter também esse comparativo de legislação e consequências? Então, E aí já fica aberto para você colaborar sobre essa minha crítica, viu, França? Por favor. Isso. O primeiro ponto esse mesmo. O modelo de OS, ele surge ali em 98, né, no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, em que se buscava ali diminuir o tamanho do Estado, não o papel do Estado, mas diminuir o tamanho dele, né, algumas atuações diretas. Algumas pessoas entendem erroneamente que o Estado ele está saindo do setor ou terceirizando. Não está. Tanto é que ele transfere gerência, ele não transfere gestão. A gestão continua. E é muito fácil ver isso. Um hospital público gerenciado por uma organização social começar a dar problema, aonde é que o cidadão vai bater na porta? É lá do diretor da OS ou na porta do prefeito, do governador? Ele sabe que a responsabilidade pela prestação daquele serviço
é do Estado, é do município. Então, ele não transfere gestão, ele transfere gerência. Então, isso é muito claro. Isso surgiu ali em 98, no plano diretor de reforma do aparelho do Estado, né? Transferir. A gente está falando da saúde, mas não era só saúde, era saúde, educação, assistência, cultura, lazer, meio ambiente, ciência e tecnologia. Na União tem OS na área de ciência e tecnologia. Elas vingaram mais na área da saúde. Saúde. O tanto quanto possível fazer esse processo de publicização. E o governo federal fez aquela lei de 98, que ficou ali sendo debatida no STF até 2015, de 98 a 2015. Então ela sofreu um estresse. O modelo sofreu um estresse muito grande no STF. Então a gente não discute a validade do modelo, né? A gente quer aperfeiçoar, porque o STF já discutiu isso na DIN de 1923. E a transferência de equipamento público, ela foi pensada para isso, no âmbito do governo federal. Extinguiu tanto quanto possível fundações e autarquia, principalmente fundações, e transferir esses serviços para o terceiro setor mediante contrato de gestão. As OSC, a Organização da Sociedade Civil, ela não surgiu com esse intuito. Ela não surgiu no intuito de transferir equipamento, ela não foi pensada para isso. Ela surgiu para uniformizar os convênios com as entidades privadas sem fins lucrativos, porque cada ente federado ali tinha a sua forma de transferir em portarias, em decretos, então era um celeuma, né? E aí, na época, surgiu aqueles escândalos com as ONGs, né? ONG para tudo quanto é lado, e falou, olha, vamos uniformizar, vamos criar uma norma geral, e muito bem-vinda, eu sou fã da 13019, não para transferência de equipamento, mas para substituir aquela monte de norma para o país afora, né? E criou essa norma geral para transferir, para fazer essas parcerias com o terceiro setor, mas não para transferir equipamento, ela não foi pensada nisso, né? E agora, um dos problemas também que tem, veja, quando você transfere um equipamento, faz um contrato de gestão, você transfere o equipamento, você transfere recurso, você transfere pessoas. Servidor, isso. Com ônus. Com Com ônus. ônus. Aí você tem uma lei federal que é uma lei geral, mas em momento nenhum é dita que é lei geral, a lei do governo federal. Em momento nenhum é dito que aquilo ali é lei geral. O STF, o próprio TCU já falaram que é lei geral, mas me parece que esse entendimento é só no âmbito do STF e do TCU, porque os gestores ignoram essa ideia de que aquilo ali seria uma norma geral. No projeto de lei, a gente até sugeriu, olha, escreve aí com todas as letras que isso é uma lei geral, porque as pessoas não estão entendendo que isso é uma lei geral. Agora, mesmo se fosse, não cabe à União autorizar a transferência de equipamento público, municipal ou estadual. Não cabe à União autorizar a cessão de servidor municipal ou estadual com ônus para esses entes. Teria que ter uma lei específica disciplinando essas questões. É o legislador local ali, da Assembleia ou da Câmara de Vereadores, que vai autorizar o executivo local, né, a gerir o equipamento público, a transferir o equipamento público, a transferir servidor com ônus. Né? Às vezes o pessoal pergunta, pode fazer a transferência de servidor? Não, olha, se seu ente autorizou a fazer isso. Tem que ter uma lei autorizando fazer transferência. Aí o que a maioria dos gestores faz? Eles pegam simplesmente o equipamento e transferem com base na Lei 1319, que não disciplina uma série de aspectos. E nem autorizou, e não caberia à União autorizar isso. Né? Eu acho que ainda nós somos uma federação ainda, né? Ou seja, acaba sendo o mesmo processo da lei de OS, que também deve ter a sua lei municipal ou estadual para regular. Exatamente. Então, muita gente está fugindo da lei de OS, indo para a OSC achando que é outra coisa. Eu penso, na verdade, França, lendo a legislação, e você também conhece ela muito bem, que ela é menos rígida. Eu acho que a lei de OS, da maneira que está posta, e principalmente no Estado, ela tem uma rigidez muito maior do que a OSC. E eu acho transparência, eu acho ela muito mais flexível. Não sei se você tem essa impressão também ao comparar as legislações. Em alguns aspectos. Voltando para aquele sistema Sim, comparativo da legislação. Para avaliar a capacidade do ente federado, nós abstraímos um pouco. Cara, independente, ele tem que ter esse aqui. Ele tem que saber conhecer o equipamento que ele está transferindo, ele tem que ter equipe para fiscalizar, ele tem que saber cobrar metas, resultados, ele tem que saber negociar, ele tem que, ali, no final do exercício, olhar para a organização social, saber se a quantidade de recursos é suficiente, não é suficiente, se o perfil está adequado, né, o perfil ali daquele hospital está adequado, se não está.
Isso aí depende de qualquer instrumento que ele esteja utilizando, né? Mas no caso da OS, tem coisa boa, né? Mas tem coisas que hoje já é apontado que viabilizaria algumas parcerias. Por exemplo, o Conselho de Administração. Uma quando surgiu no âmbito do governo federal, a Constituição do Conselho de Administração exige lá, né, que você tenha um representante do governo ali dentro, né, no Conselho de Administração, representante da comunidade e tudo mais. Mas a ideia é que você seria um para um, uma OS para assumir um serviço, né, um para um. Hoje, o que você tem? Você não tem um para um. Você tem uma entidade que gerencia, que tem contrato, que se qualifica em vários estados e municípios, e gerencia estabelecimentos de saúde, vai inserir uma pessoa ali do governo, de cada um, já tornaria disfuncional, até porque ela gerencia outras coisas também, tem outros serviços. Então, esse modelo, assim, talvez ele não se adeque bem, né? Isso não sou eu que estou falando, os pessoal que a gente conversa, eles apontam isso, e tem estado que nem exige, legislação de determinado estado não exige a formação do conselho. Do Conselho de Administração. Mas você tem coisa boa na Lei 13.019, como, por exemplo, o parecer técnico. O parecer técnico que trata da formação, da parceria, você tem ali um conteúdo mínimo necessário para poder seguir ali com a parceria. Não estou falando que vai fazer um contrato de gestão, né? Mas para fazer aquelas parcerias, você tem ali um detalhamento do parecer técnico, você tem um detalhamento do que deve ser cobrado ali no parecer do gestor de parcerias, né? Para evitar, por exemplo, o que acontece muitas vezes na organização social e no contrato de gestão, na etapa de planejamento, que você não tem diagnóstico, você tem um parecer indo pela formação do contrato de gestão, sem o cara apreciar nada, nem capacidade não conhece nem o estabelecimento que vai ser transferido. Então, para evitar pareceres lacônicos, a 13.019 resolve, Supriu. né? Supriu, mas novamente ela não foi pensada para isso. Não foi pensada para isso. Eu acho que quando você fala, a gente voltou falando, você começou a falar da maturidade dos municípios e desse sistema que vai auxiliar a saber qual o ponto de maturidade dele para ele transferir esse aparelho público aí para o terceiro setor. Mas aí ele vai então indicar, ele não vai existir uma chancela, você está autorizado, não. Ele é uma ferramenta para auxiliar de certa forma. Exatamente. É só uma ferramenta de gestão. O gestor pode entrar lá tranquilamente, não vai ser exposta nenhuma entidade. A ideia é trabalhar com dados agregados. Ele vai receber para ele automaticamente, assim que ele fizer a avaliação dele, ele vai receber o relatório ali mostrando aonde estão as fragilidades e o que ele deveria fazer para corrigir. Ele vai lá e corrige. Aí na próxima rodada ele vê se ele está subindo ou se ele está descendo. Tá? E a ideia não é expor as entidades, não. Tá? É para melhoria da gestão. Melhoria. Mas, né? Exatamente. Melhoria da gestão. Ô, França, e me fala uma coisa, dentro desse estudo de vocês, tem um case, algo que você fala assim, essa prática a gente realmente recomenda, você não pode recomendar, né? Mas nós vimos que aonde nós temos uma eficiência melhor, tem sido adotada assim, porque, como você falou, você está pegando um hospital, você fez a mesma coisa, pegou um hospital com um índice alto de eficiência, né, com entrega qualitativa e qualitativa, e tentando pegar o que está dando certo para levar para quem está sofrendo. Então, a nossa ideia aqui também do Papo de OS é mais ou menos isso, é trazer os cases de sucesso, os bons exemplos, para quem está começando agora, para quem está sofrendo. O que eu vejo é que tem muita gente que não tem conteúdo, não tem acesso à informação em lugares mais distantes aí do país e ficam ali sedentos por informação para alguém para auxiliar, né? Então, essa visão sua é importante. O que tem sido feito em hospitais públicos, e aí não estou falando só de organização social, de gestão que melhora essa eficiência? Existem alguns princípios, algumas coisas básicas, que você poderia, vamos dizer, quase que uma receitinha de bolo, eu sei que não é assim, né? Mas que são práticas constantes onde tem uma eficiência maior? Existe. Assim, uma das coisas que nós queremos resolver ou contribuir para a melhoria é com a contratualização. A contratualização, nesse caso, é o foco específico em contratualização de serviço hospitalar. Nós acabamos de tirar de consulta pública, agora vamos fazer alguns ajustes, o referencial para auditoria em contratualização de serviços hospitalares no SUS, independentemente
do modelo, seja hospital gerido por OS, por parceria público-privada, igual o Hospital do Subúrbio de Salvador, que é uma boa prática, né? O Hospital do Subúrbio de Salvador é sempre apontado como uma boa PPP, seja hospitais geridos diretamente pela administração. Ele tem que ter um instrumento formal de contratualização. E ali, nesse referencial, novamente, nós não estamos construindo um referencial para fazer para a contratualização, mas como nós vamos auditar a contratualização e a gente espera disseminar isso com os diversos órgãos de controle para a gente falar a mesma linguagem. Mas isso é importante, né? Ou seja, qual que é o olhar do TCU? Para onde que ele vai olhar ao auditar um hospital? Qual que é o ponto sensível e que muitos têm errado? Acho que essa é a questão, né? Nós levantamos ali vários riscos, né? Mas selecionamos 83 riscos, 64 questões de auditoria, que começa, inclusive, com o ente federado. Ele fez o estudo populacional e estudo epidemiológico para ver qual que é a necessidade de demanda que ele tem e qual que é o perfil do hospital que ele precisa. Veja que, às vezes, você contratualiza uma coisa com o hospital, mas a demanda é outra. E o hospital ele se prepara todo para receber aquilo que foi contratualizado e começa a chegar outras coisas. Ele não vai funcionar. Isso não é um problema lá no hospital, isso é um problema de gestão, do gestor, é um problema de rede. Como é que eu insiro o meu hospital Isso me permite, o que vai acontecer quando ele tem um parceiro privado? A culpa é do parceiro privado que ele não está cumprindo a meta. Porque ele colocou uma meta de fazer 1000 cirurgia, sei lá, ginecológica, mas o que está vindo é ortopédico, sei lá, esdrúxulo, né? E mais, Neto, como é que eu melhoro minha cobrança? As metas têm sido muito fixadas em termos de procedimento. É uma forma de cobrar, ela é mais fácil, mas ela é extremamente perversa, tanto para o paciente quanto para o hospital. Você cobrar ali por procedimento. Para o paciente significa quanto mais agulhada ele levar, quanto mais dias de maca ele tiver, o faturamento vai ser maior. Para o hospital significa que talvez ele tenha tido um trabalho muito grande para gerar um desempenho em termos de valor para o paciente, de resultado mesmo, e isso não está sendo aferido. Então, a gente começa a incentivar que a cobrança não seja só por procedimento. O próprio Ministério da Saúde, em 2023, já tem uma norma. Vamos tratar de valor. Como é que a gente consegue cobrar o resultado? Né? Como é que o paciente entrou mal, saiu bem? Então, isso está no referencial. Outras coisas que estão no referencial, por exemplo, como é que eu dou alta para o paciente? Porque se eu jogo esse paciente na rede, volta para casa, sem fazer uma contrarreferência adequada lá na atenção primária, para ele ter a continuidade do cuidado, ou seja, não é uma alta responsável, ele vai voltar pior e vai encarecer o sistema. Mas então são vários pontos, só estou dando exemplo de um. Como é que eu cobro dentro de um hospital que as decisões médicas, e cobro isso amarrado no contrato, ou no instrumento de contratualização, que pode ser convênio, contrato de gestão, contrato administrativo, PPP, pode ser qualquer coisa. Como é que eu amarro que as decisões devem ser baseadas em evidência científica? Como é que eu coloco no contrato? Olha, se o perfil do hospital é esses são os protocolos que você vai ter que seguir. E no Ministério da Saúde tem protocolo até para unha encravada, até para unha encravada. Ah, mas você vai amarrar, você pretende amarrar aí o médico? Não, até para quebrar um protocolo, você tem que ter um protocolo. Não é isso, né? Mas que as decisões sejam... Essa foi boa. Para quebrar o protocolo, tem que ter um protocolo. É isso aí. Senão é melhor você ficar em casa e tomar o chazinho da vovó, né? Talvez você tenha mais segurança. Isso também você pode amarrar no contrato. Do ponto de vista de perda dentro de hospital, você tem ali os campeões. Permanência prolongada. O cara fica lá, permanência prolongada dentro do hospital é o campeão de desperdício. Por vários motivos, o sujeito fica ali. Às vezes o cara fica 2 dias esperando para ter uma alta que ele podia ter antes, né? Você também tem aquele ICSAP, internações por condições sensíveis à atenção primária. A gente está trabalhando esse indicador. Muitos casos estão no hospital, agora, e estão lá porque agudizaram, né? Mas é por ineficiência da atenção primária. Se a atenção primária funcionasse, esse é o segundo caso de desperdício. E dá para medir, nós vamos medir isso agora. São internações por condições sensíveis à atenção primária. E tem um outro problema, né, que acontece muito. A atenção primária que eu vejo, a atenção primária deficiente, o paciente, quando ele chega lá na UPA, que teve resolutividade, quando ele precisar de novo, ele não vai mais lá na atenção básica. Então, muitas UPAs e hospitais estão com pronto-socorro lotados,
muitas vezes por pacientes que é de perfil da atenção básica, mas pela ineficiência da atenção básica, e aí nós vamos voltar lá no que você estava falando do gestor da saúde, da importância, né? É. Então, fantástico o que você colocou aí dessa questão da atenção primária aí e da agudização, né? Esse top também é tratado no referencial. O que, que tem sido feito para o hospital não ficar atendendo coisa. Isso está nas Casos 83 situações que vocês estão pontuando. são mais de É muito. 83. Nós decidimos investigar 83. E isso já está pronto, França, ou não? Se você entrar no site Eficiência na Saúde, vai ter lá uma chamada para dar consulta pública que já encerrou, mas clicando ali você vai ver o referencial. Fantástico. Então, Tá muito bem desenhado. eu posso, como é público, eu posso falar aqui para quem estiver escutando aqui, quem tiver interesse, Por comentar favor. aqui embaixo aqui, me manda o referencial que nós vamos encaminhar para todo mundo e principalmente o setor, o ente público Isso. aí vai ajudar. Ele está em consulta pública, a versão que está lá é versão para consulta pública, pode distribuir, ele vai sofrer pequenas Fantástico. alterações, vai ficar com a cara maravilhosa, o pessoal da Secom já está com a gente também. Então, a gente demanda muito deles, né? Para eles poderem dar uma cara melhor, vamos botar em formato web, né? Para que o gestor possa, até a transição do cuidado está sendo apurada ali, questão de transparência também está sendo tratada. Mas tratando dos casos de desperdício, outro caso, permanência prolongada no hospital. Sim. Casos sensíveis à atenção primária, que são. Não é que agora vai ser na atenção primária, porque a atenção primária, o cara era hipertenso, agora não dá mais para ficar na atenção primária. Ele vai acabar dentro do hospital, né? Condições adquiridas graves dentro do hospital, que tem a ver com o núcleo de segurança do paciente. Então, condições adquiridas graves também. Reinternação em 30 dias, o cara sai e volta 30 dias antes e baixa resolutividade da emergência. Esses são os campeões de desperdício, né? Assim, coisas que você resolve do ponto de vista da gestão. Mas eu faço um convite para olhar o referencial, assim, a ideia é que os auditores do Tribunais de Contas, DENASUS, do Sistema Nacional de Auditorias, componente estadual, municipal, as auditorias do hospital, auditorias municipais, estaduais, todos nós consigamos falar uma mesma linguagem, até para não deixar o gestor maluco, né? Porque às vezes o gestor é demandado de tudo quanto é lado por diversas questões, ele fica meio sem rumo também, né? Não, com certeza. Mas você falou aqui agora do DenaSUS, e então ali nós temos 83 pontos a serem observados, né? Vou falar para o pessoal comentar aqui que nós vamos mandar, de cases que deveriam ser observados. Ali você está colocando, então, não é nem os cases de sucesso, nem, na verdade, são pontos a serem observados, né, França? Não é nem o que deu certo. Eu vejo, às vezes, França, e aí a gente já caminhando aqui, nós estamos falando do que fazer e do que não fazer. Como o nosso podcast é voltado para as organizações sociais, por exemplo, eu já vi casos de glosas de organizações sociais que voltaram do DenaSUS, que foi por conta de procedimentos não faturados. Eu não vou saber entrar no detalhe quem errou, quem falhou ali, não vou saber te falar do contrato de gestão especificamente, mas houve alguma perda de dados entre organização social, entre ente público, para que essa informação não chegasse lá no DenaSUS, que é aquilo que você comentou comigo, né? Qual que seria uma prática que a gente poderia recomendar para as organizações sociais, pensando então no olhar do TCU? Vou colocar aqui uma unidade hospitalar que há recursos federais, né? E aí é passível de auditoria do TCU. Tem algum ponto específico ou que você recomendaria, além de transparência, eficiência? Nós falamos aqui no início de a importância dos dados ser dados mais fidedignos, né? Daquilo que realmente foi apurado. O DenaSUS ele tem essa auditoria mais focada ali no faturamento, questões mais pontuais, né? Então ele olha com bastante detalhes. Nós estamos com muita preocupação em melhorar a gestão, porque sabemos que o ganho vai ser maior, né? Dessas pequenas glosas, isso talvez isso vai se resolvendo. Eu posso falar de um caso de glosa, assim, que realmente é um problema sério e para os hospitais, que é a questão das habilitações. Porque para você faturar, você tem que estar em dia com a habilitação. A gente tem hospital que mais de 70% do que ele faz, isso foi auditado recentemente, não vou dizer porque ainda não foi julgado, né? Mas nós constatamos que ele está com um problema sério para obter as habilitações junto ao Ministério da Saúde. Se ele não tem essas habilitações,
ele não, mesmo que ele preste o serviço, isso vai ser glosado, porque o serviço não foi autorizado a ser prestado ali. E às vezes o hospital presta o serviço, mas não está habilitado. E para obter essa habilitação, não é muito simples. Nesse caso desse hospital, por exemplo, ele tem problemas ali de licença de corpo de bombeiro, problema com a vigilância sanitária. São vários pontos, questões pontuais ali. E se você prestar um serviço que não está habilitado, dificilmente, no âmbito do governo federal, você vai conseguir receber. Nós estamos falando de coisa da ordem de 70 milhões que esse hospital está deixando de receber. E quem está bancando isso é o Estado. Porque ele tá novamente, eu só falo do que eu fui lá e vi. Eu fui lá e vi. Ele está fazendo serviço, assim, e os números não estão refletindo o serviço que ele está fazendo. E o problema é que os órgãos de controle, eles olham para os números. E se o número não reflete exatamente o que ele está fazendo, ele acaba ficando, né, mal na fita, né? Talvez a gerência de dados aí também do hospital seja importante. Mas as habilitações caso de glosa. Eu vou criar uma situação hipotética aqui para a gente não expor. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É um hospital, e eu vou colocar nesse modelo aqui, nesse exemplo, uma organização social. Um hospital estadual, a organização social está fazendo ali o gerenciamento daquela unidade, ela está executando, vamos dizer assim, o contrato, a contratualização com o Estado, os procedimentos cirúrgicos, tudo ali. Só que quando vai subir esse faturamento para o DenaSUS, não vai chegar o recurso federal para o Estado. O Estado está bancando porque ele não está habilitado lá por uma série de documentação. É mais ou menos essa a ideia. Então, nesse caso, não é nem a glosa, ele vai deixar de receber, é um prejuízo para o Estado. Isso. Porque como o Estado, no caso da organização social, como ele fez ali um contrato, ele faz os repasses, a natureza do contrato de gestão é essa, né? Você recebe e depois presta conta. Diferente do contrato administrativo que você faz primeiro e depois recebe, né? Esse é um ponto crucial, né? É um ponto essencial. Assim, então ele acaba, a partir do momento que ele vai cumprindo aquilo que foi pactuado com o Estado, né? Ele acaba, o Estado vai repassando e vai aprovando as contas, né? Agora, se ele realmente não está habilitado para fazer um serviço que o Estado pediu e o Estado não se atentou a isso, o Estado vai ter que tirar do bolso, né? Porque vai ser glosado. O problema, eu vejo, pelo menos onde eu conheço, o grande problema é que são estruturas muitas vezes antigas, estruturas de hospitais antigos da década de 60, de 70, e que hoje, para se adequar à legislação vigente, à vigilância sanitária, talvez seja até mais barato construir um novo. Porque você não consegue, é muito complexo, é muito complicado. Então, eu vejo muitas unidades de saúde pública que não tem alvará de vigilância sanitária, não tem corpo de bombeiro, estrutura extremamente precária. Você resumiu o caso que a gente visitou. É 200 anos que tem um prédio. Nem se o cara quiser, ele vai conseguir adequar. Não vai, esquece. Não tem as dimensões da sala. Você tirar a ideia, o sujeito foi fazer algumas reformas lá, ele quebrou uma parede, tinha uma sala que ninguém conhecia. Uau! Mas é um prédio de 200 anos, né? É um prédio de 200 anos. Eu já vi lugar com paredes que são extremamente largas, né? Daquela época, é extremamente complexo realmente você fazer essas gestões. Então, um caminho melhor realmente é construir um novo prédio ou mudar talvez a utilidade dele, né? França, mas bacana. E me fala outra coisa, você me falou já, acaba que você falou nesses 83, tem muito o que fazer e o que não fazer, né? Dentro de toda essa nossa conversa, provavelmente esses 83 pontos, eu vi muito o aspecto mais do ente público, mais do ente estatal que vai fazer o repasse desse aparelho público do que da organização social. A minha percepção, não sei se está errada, e se tiver você me corrija, por favor, é de que muito não, é que a minha percepção é que os casos de sucesso ou de fracasso, em sua maioria, estão ligados ao planejamento e à maturidade do ente público para fazer esse repasse do aparelho público do que propriamente dito do executor. E para fazer um bom contrato, um bom instrumento de contratualização. Vários gestores de hospitais, né? E aí eu não vou fazer só referência à organização social, mas vários deles a gente fala, mas por que isso não foi feito? Ele não está no contrato. A gente tem que focar no que está cobrando no instrumento de contratualização. Não está falando aqui que eu tenho que ter um processo de alta segura. Não está falando aqui. E várias coisas que estão no contrato só vão acontecer se o gestor de saúde fizer a parte dele. Somente ter fluxo de referência e contra-referência adequado, senão o contrato também não funciona. A nossa linha com a
auditorias em contratualização, o que nós queremos é melhorar os contratos, né? Os diversos, não estou falando de contrato, os diversos instrumentos de contratualização. Isso. Como é que melhora isso, né? Mas quando a gente fala de contrato, ou contratualização, ou termo de gestão, eu vejo aí, eu vou levar para o direito puro em si, né? O contrato nada mais é que colocar expressamente ali o que está de fato acordado, o que é que está acontecendo na Uhum. prática. E o que a gente vê às vezes são contratos totalmente desconexos com a realidade da unidade, da situação do município, do estado, né? Então, ao mesmo tempo, para se fazer um bom contrato, tem que ocorrer um bom estudo, um bom planejamento, um bom diagnóstico, né? E preparação desse ente público. Eu acho que o TCU, todo esse projeto que nós falamos aqui, vai colaborar muito com a saúde pública do país e principalmente com os modelos de gestão aí com o terceiro setor da saúde, né? E mesmo você tendo um bom contrato, vai dar problema. Na área da saúde, certo como 2 são 4, principalmente no âmbito de um hospital, com uma instituição extremamente complexa de gerir, né, vai acontecer alguns problemas. Por isso que o próprio Ministério da Saúde ele prevê, e aí novamente vou chamar a responsabilidade para o ente federado, a chamada comissão de acompanhamento da contratualização. Cada instrumento que você firma, contrato de gestão, PPP, convênio, ou mesmo aquele contrato de gestão que é firmado entre órgãos públicos, né? Você tem que ter essa comissão de acompanhamento da contratualização, onde vai ter representante do governo, representante ali do hospital, e vai acompanhar. Acompanhar o quê? A capacidade instalada, acompanhar o perfil que está sendo atendido do hospital, acompanhar o atingimento de metas para saber que se tem que aumentar, se tem que diminuir, o volume de recursos está adequado. E revisando esses contratos, né? Existe um chamado documento, o documento operativo, né? Que vai anexo a todo instrumento formal de contratualização. Aquilo ali é para ser móvel mesmo, para ser fixo, e sendo revisado por essa comissão. É um mecanismo fantástico, mas ele não funciona adequadamente. E tem que fazer funcionar o gestor É, municipal, estadual, vou só voltar, né? Como é que é o nome da comissão? Comissão de de acompanhamento acompanhamento. da contratualização. Perfeito. Contratualização, ela tem um capítulo específico no nosso referencial. Se a Olha gente aí. melhora, se a gente melhora esse mecanismo, a gente melhora a gestão ali Ou dos seja, e instrumentos. o que você está me falando aí desse mecanismo é exatamente que ele é dinâmico para Dinâmico, poder fazer dinâmico. atualização. É. Perfeito, perfeito. Ô, França, nós estamos caminhando aqui já para o final. O papo, ele é muito interessante. Eu acho que o assunto, ele instiga bastante, né? E eu queria já, de antemão, agradecer os conhecimentos. Eu acho que a gente teria que ter outros momentos aí, né? Se você tiver oportunidade, a gente vai fazer aquele papo que eu te falei, talvez aqui presencial, quando você tiver uma disponibilidade, para a gente poder falar mais dessa eficiência, desse estudo que eu acho que é importante. Eu queria deixar para você, pedir para vocês, pode deixar aqui uma dica ou uma orientação para o ente público, para o gestor, talvez o municipal, que agora vai querer repassar o aparelho público para um terceiro setor, além daquelas 83 observações que nós vamos colocar aqui, e também uma orientação para o gestor privado, seja OS ou OSC. Não sei se você poderia fazer essas considerações aí, e também depois as considerações finais, sobre o que você achar adequado. Para o gestor, assim, eu diria que ele esteja preparado realmente para fazer essa transferência de equipamento público, né? Que ele consiga efetivamente fazer o planejamento, que ele conheça o equipamento que vai ser transferido, né? Qual que é a capacidade desse equipamento, que ele conheça adequadamente qual que é o perfil da demanda e quais são os serviços que esse equipamento precisa prestar, que ele tenha condições de acompanhar, monitorar e avaliar, e que ele cobre o resultado. A entrega de valor em saúde é muito importante. Você não pode ficar só com indicadores de produtividade. Você tem que ter indicadores de resolutividade, né? E tenha números para tomar decisão. O gestor ele não pode tomar uma decisão sem ter números, sem conseguir enxergar a realidade. A decisão que não é baseada em evidência, né, ela não é boa. A gente sempre costuma dizer que uma boa decisão, ela foca nos objetivos, ela é com base em evidência e ela considera os riscos envolvidos. Se você não tem esses elementos para tomar a decisão, você vai ter problema, né? Agora, para as organizações sociais, novamente, nós sabemos que tem problema em qualquer modelo que você for Sim. olhar, você vai ter problema, né? Por isso que a gente não tem preconceito contra modelos.
A legislação colocou isso à disposição do gestor e ele vai ponderar qual que é melhor, né? As organizações devem conhecer melhor o que é o modelo, qual é o nível de cobrança que elas vão receber. Porque não é simples, né? Um dia eu já recebo um contrato de gestão, recebo recurso, não é tão simples assim. É um modelo em que os órgãos de controle ainda desconfiam muito, é um modelo em que a legislação te cobra para o resultado, mas ainda está todo mundo exigindo uma avaliação documental ali da papelada, né? Não é só controle de meta, é controle de resultado também. Saiba ter clareza qual é a sua responsabilidade, qual que é a responsabilidade do ente federado. Já vi casos, né, de excelentes organizações sociais que simplesmente saíram. Né? Eu não vou falar o nome dela aqui, não sei nem se poderia falar o nome, mas eu prefiro não falar. Né? Elas falaram num seminário que eu estava participando, ali na hora, falaram por que estava saindo. Não dá. A gente prefere sair, dar um passo para trás, perder faturamento, porque o risco que a gente está correndo de ser chamado de bandido é muito alto. Então a gente prefere que a gente tenha uma reputação muito grande a zelar. E saíram, né? Então eu daria esses conselhos. Eu acho que eu participei de um. Não, agradeço muito. Você falando aí agora, eu vou ter que falar, né? Eu participei de um evento, talvez foi esse, e foi uma mulher. E ela falou realmente que ela estava saindo, foi o mesmo. Foi o mesmo. Estávamos lá. É, porque, França, é prejuízo, é você entrar em contratos subfinanciados, deficitários, né? A parte econômica e financeira, com metas irreais, e, na verdade, o prejuízo sobra todo para a organização social. Quando o planejamento não é feito da maneira adequada e quando talvez o ente federado não tenha a sensibilidade de fazer as adequações necessárias ao longo dessa parceria, né? França, e caminhando para o final aqui, me fala uma coisa. Nós estamos falando aqui do projeto Eficiência, de várias ações aí do TCU, mas de concreto, o que exatamente o TCU, se você pode destacar alguns pontos que está sendo feito para auxiliar na maturidade desse ente público que nós tanto falamos aqui e também dos parceiros privados? Então, assim, nós gostaríamos de destacar a avaliação de maturidade do ente federado. É um sistema que que está sendo desenvolvido ali pelo Tribunal de Contas de Goiás, em que o ente federado vai poder entrar ali e avaliar para saber se ele tem maturidade suficiente para transferir o equipamento de saúde. Nós temos um referencial para a realização de auditoria em contratualização de serviços hospitalares, com 83 pontos de avaliação. O objetivo aqui é melhorar os instrumentos de contratualização. Nós temos também os relatórios, né, de gestão hospitalar. Esses relatórios são desenvolvidos com base em dados do CNES, do CIA e do AIH. Isso vai ser disponibilizado para o gestor de saúde, para o gestor hospitalar, para ele avaliar a gestão do seu hospital e ir melhorando, né? E outros projetos, como, por exemplo, foi feita uma auditoria agora para avaliar o nível de transparência das organizações sociais e dos demais entes que gerenciam recursos públicos, né? Esse processo já está sendo finalizado e vai ser colocado para julgamento, né? Fora isso, nós temos feito várias capacitações. Agora o tribunal está encampando uma capacitação específica em valor em saúde, né? Mostrando como pode ser feito a cobrança, não só com base ali em procedimento, mas na entrega de valor ali para o usuário do SUS, e várias outras iniciativas que podem ser conhecidas ali no site eficiencianasaude.org. França, eu gostaria de agradecer muito. Nós já falamos que, para você ter uma ideia, 1 hora, o tempo passa, né? E parece que nós tínhamos chegado ainda na metade do papo, né? Muitíssimo obrigado pela sua participação. Agradeço ao TCU, à Secretaria de Comunicação que está aí nos acompanhando. E deixar o recado realmente para as organizações sociais e para também o ente público, né? Que a eficiência, ela é boa para o gestor público, ela é boa para as organizações sociais, ela é boa principalmente para o cidadão que está ali na ponta acompanhando e sendo atendido, né? Conforme o França falou muito, não só por velocidade, mas com qualidade realmente, com humanização, com atenção. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Vou deixar aqui embaixo o link do site eficiencia.org.br para o pessoal acessar. Muita informação tem lá, eu já naveguei, mas eu vou colocar também, quem quiser, coloca aqui, me manda lá as 83 pontos de observações, sugestões lá do TCU que o França falou, principalmente para o ente público que quer adotar esse modelo. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, fica com Deus.